Meu irmão ou irmãos, vamos abrir a palavra de Deus. Abra aí a sua Bíblia. Hebreus capítulo 13. Carta aos Hebreus, capítulo 13. Meus irmãos, à noite nós estávamos expondo, até antes de eu adoecer, a carta que Paulo escreveu aos Filipenses. Nós demos uma parada nessas exposições. Domingo pela manhã, nós mantemos as nossas exposições no culto, no Evangelho de João. Estamos no capítulo 6 do Evangelho de João, já aí há umas 20, 25 mensagens, eu não me recordo agora quantas mensagens, né? E nós demos uma parada em Filipenses, porque esse ano nós queríamos até fazer mais atividades. A pandemia, infelizmente, nos impossibilitou de muitos planos que nós tínhamos de fazer, mas ter aqui na nossa igreja uma temática mais voltada para a família, né? O mês de maio também é um mês especial nesse sentido. Então nós suspendemos, eu tenho pregado aqui domingo à noite temas correlatos, temas relacionados à família, obviamente sempre tendo a palavra de Deus como nossa única regra de fé e prática. É dela que nós tiramos as lições, os ensinamentos que devem nortear a nossa vida de um modo geral, mas de forma também muito especial, a nossa vida enquanto família. E eu queria então hoje compartilhar com a igreja, com os irmãos, 3 pontos muito básicos. Talvez hoje a mensagem seja até curta, para os padrões que os irmãos estão acostumados, porque eu vou dedicar a olhar e a meditar aqui apenas no verso 4. Hebreus, capítulo 13, versículo 4, diz assim: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito conjugal sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai de amor e de misericórdia, clamamos nesse momento, ó Pai, pela Tua instrução, pela ação do Teu Santo Espírito no nosso coração e na nossa mente, aplicando as verdades contidas na Tua palavra na nossa vida, nos ensinando, nos exortando, nos admoestando, nos fortalecendo. Mas, ó Deus, que o Teu Santo Espírito possa falar conosco, que o Teu Santo Espírito, ó Deus, possa testificar da Tua palavra no nosso coração. Abre o nosso entendimento para que possamos compreender a Tua palavra. Tem misericórdia de mim como pregador aqui à noite, nesse momento, que eu possa falar, ó Deus, tão somente aquilo que está na Tua palavra. É a oração que nós a Ti fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Meus amados irmãos, esse início de capítulo 13, do capítulo 13 dessa carta aos Hebreus, ela é muito interessante. Nós vamos ter pelo menos aqui uns 6, logo no início, né, nesses primeiros versículos aqui, umas 6 exortações. E não entenda aqui a exortação como um puxão de orelha. Às vezes essa palavra ela sempre traz essa conotação. A exortação é um ensinamento. A exortação é aquele instante, aquela palavra, aquele momento onde se coloca diante de nós verdades que devem ser caras, importantes, e que como verdades caras e importantes precisam ecoar na nossa mente, no nosso coração, transformando as nossas ações, os nossos gestos e as nossas atitudes. Então, quando eu me referi à exortação do ponto de vista bíblico, na realidade ela é muito mais esse ensinamento do que um puxão de orelha. Obviamente, em alguns instantes, o puxão de orelha serve, principalmente quando nós, avaliando a nossa própria vida e existência, reconhecermos que nós estamos distantes da vontade de Deus, né? Distantes daquilo que Deus, então, preceitua para a nossa vida. Então, nós vamos ver aqui, nesses versículos, né, algumas exortações, alguns pontos sendo abordados, né, como, por exemplo, a hospitalidade, né, nos ensinando, já nos primeiros versos aí, no verso 1º e no verso 2º, a importância disso, né, a ação da igreja junto aos presos, né. A igreja evangélica sempre se notabilizou por um grupo de pessoas dentro da sociedade que se preocupou em levar também uma palavra
aqueles que estavam nos presídios. Quem aqui, talvez a turma mais da velha guarda, não já foi a uma visita a um presídio, a uma delegacia, não é? Levar uma palavra, pregar o evangelho, às vezes até alguns donativos, coisas dessa espécie, dessa natureza. E o texto vai falando, enfim, sobre vários temas aí que são caros, que são importantes. O verso 5 vai falar, não é, que a nossa vida tem que ser isenta de avareza, não é? Contente-se com as coisas que você tem. E aqui está muito mais ligado à inveja pelas coisas dos outros, não é? O desejar a casa do próximo, que é um mandamento muito explícito na palavra de Deus, não é? E o texto então vai tratando de vários temas. No verso 4, qual é o tema que salta aos nossos olhos? O matrimônio, o casamento, o lar, a família. E eu disse que eu gostaria de compartilhar 3 pontos apenas sobre a família, sobre o casamento, né? sobre o matrimônio nessa perspectiva de Deus e da sua palavra. Nunca é demais lembrar que foi o próprio Deus quem criou a família. Nunca é demais lembrar, meus amados irmãos, da importância da família dentro de uma sociedade. E aí o texto começa dizendo o seguinte: digno de honra entre todos seja o matrimônio. Tem uma outra possível tradução: venerado seja o matrimônio. Na realidade, o que o texto apresenta, não é? A ideia aqui aplicada neste verso 4, é que o matrimônio, o casamento, não pode ser encarado como algo que não tem importância, algo sem valor, algo sem importância, algo descartável. E para começo de conversa, então, a gente já chega a um ponto que é bastante interessante. Porque nos dias de hoje, nos dias em que nós estamos vivendo, o casamento, e eu digo os dias de hoje, mas não é de hoje, mas o casamento tem sofrido forte pressão, fortes ataques. Não é? E quando eu falo de matrimônio, eu falo de casamento, eu falo na perspectiva bíblica. E a gente vai ter que voltar lá para Gênesis, para a criação, não é? Gênesis 2, deixa homem, o pai e a mãe se unem à sua mulher, está a fórmula da família ali descrita. Um homem, uma mulher, criando um novo núcleo familiar, não é? Então, essa é a fórmula básica bíblica, e tudo que foge a essa fórmula pode até ser aceitável do ponto de vista social de muitas sociedades ou instituições, mas do ponto de vista bíblico foge ao princípio daquilo que Deus criou. Foge ao padrão bíblico, ao padrão de Deus a respeito da família. Mas não é apenas na configuração da família, conforme nós encontramos nas Sagradas Escrituras, que nós temos visto muitas vezes esse ataque dentro dessa perspectiva da ética cristã. A família muitas vezes tem sido atacada, e o matrimônio, quando ele é menosprezado, né? Quando, por exemplo, aquele jovem usa uma camisa, não é? Tipo um meme, alguma coisa dessa natureza, não é? Onde está lá o desenhozinho do noivo e da noiva, e embaixo a frase game over, não é? Acabou o jogo, agora você casou. É como se você estivesse indo para o precipício, não é? É por isso que muitas pessoas, inclusive, não dão valor ao casamento nesse sentido. Por que casar? Não é? Por que contrair uma relação mais formal? O casamento tem se tornado algo descartável. Não é? Há quem defenda, eu até citei isso aqui, uma conversa que eu ouvi de jovens, né? Não, obviamente não crentes, não evangélicos, há quem defenda primeiro um test drive, né? Para saber se a coisa vai dar certo ou se não vai dar certo. De modo, irmãos, que a família, a ideia de casamento, a ideia de matrimônio, a ideia de relação conjugal, ela tem a cada dia que passa nesse mundo pós-moderno, nesse mundo que é pós-verdade, né? Nesse mundo repleto de relativismo, sido atacado, sido menosprezado. O matrimônio, na perspectiva bíblica, com certeza,
ele não é considerado por muitas pessoas. E o ponto de partida que nós precisamos ter é esse. Qual é a orientação, qual é a palavra que o texto sagrado usa a respeito do matrimônio? Digno de honra. Eu pergunto, isso significa que ele tem importância? Então, para aqueles que já são casados, a palavra continua a mesma. O seu matrimônio, o seu casamento não é algo banal, não é algo fútil, não é algo descartável, não é algo desprezível, não é algo de só menos importância. A sua relação conjugal, o seu matrimônio é digno de honra. Para aqueles que estão pensando em casar e ainda não casaram, encarem o matrimônio sob essa perspectiva. Nós não podemos nos conformar, volta até um pouco aquilo que nós conversamos hoje pela manhã, nós não podemos nos conformar com essas ideologias nefastas que permeiam as instituições de hoje, que permeiam os meios de comunicação, que permeiam as redes sociais, tentando, não é, colar na figura do casamento do matrimônio, como se ele fosse algo banal, como se ele fosse algo de só menos importância. Então, o ponto de partida para nós é esse. E isso faz toda a diferença. Não sei se os irmãos conseguem compreender, mas eu diria que o cristão autêntico, o cristão verdadeiro, ele não vai encarar o casamento como algo sem importância, como algo descartável, como algo que não traz consigo, não é? Algo que nós poderíamos chamar de algo que é digno. Ele não vai olhar para a sua família com desprezo, ele não vai olhar para a sua esposa ou para o seu marido, não é? Com desprezo, mas a sua relação conjugal, o matrimônio, a sua família, o seu lar vai estar no lugar de extrema importância na sua vida. Mais importante muitas vezes do que a sua própria vontade, do que o seu próprio desejo. Digno de honra entre todos seja o matrimônio. Meus amados irmãos, a família é o núcleo mais básico de uma sociedade. E eu diria que não é apenas o núcleo mais básico, mas talvez o núcleo mais importante. É lá na família que nós temos os primeiros passos da nossa educação. É dentro do nosso lar que talvez exista uma grande resistência aos regimes totalitários, às ideologias contrárias à fé cristã. Não é à toa que nós temos inúmeros textos da Bíblia, ensinando os pais, orientando os pais, para que eles devem inculcar na cabeça dos seus filhos as verdades de Deus. Porque ali é como se fosse a nossa fortaleza. Ali é como se nós estivéssemos recarregando as nossas energias para enfrentar as lutas do dia a dia. Que não são poucas, os irmãos sabem disso. As lutas talvez que nós temos que travar no trabalho, não é? As lutas que nós vamos enfrentar em várias circunstâncias da vida. E estamos vivendo aí num tempo dessa pandemia, dessa loucura, pessoas sendo hospitalizadas, pessoas sendo entubadas e não reconhecemos outra força. Obviamente Deus está acima de tudo, tirando desse momento o foco de Deus, mas não reconhecemos outra força nesse plano humano que seja tão importante em momentos como esse do que a nossa família, do que o nosso lar. São os familiares que se preocupam, é a família que está presente em todos os momentos, em todas as circunstâncias. Aqueles irmãos que já passaram aí dos 30, 40 anos de casado. Como eu sou do tempo da fita cassete, eu ainda vou usar essa linguagem. Aí a gente rebobina, essa linguagem está obsoleta, né? A gente rebobina e vai vendo, não é? Quanta coisa nós já vivenciamos. Dias difíceis, dias de choro, lutas terríveis, tempestades, não é? Que chegávamos muitas vezes ao ponto de pensar que a coisa tinha naufragado, né? Que a coisa tinha desandado. Mas aí nós também, nesse rebobinar da fita, a linguagem hoje é TBT, né? Nessa volta ao passado, de revisitar aquilo que ficou para trás, nós vamos enxergar também as alegrias, nós vamos enxergar a mão de Deus agindo, nós vamos enxergar a providência de Deus dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, no nosso casamento.
Todos nós que somos servos de Deus podemos testemunhar disso. Seja aqueles casados há mais tempo, seja aqueles casados há menos tempo. Talvez a diferença seja que os que estão casados há mais tempo têm mais experiência para contar. Mas a mão de Deus está presente na nossa casa, a mão de Deus está presente na nossa família. A família é algo importante, nós não podemos tratar o matrimônio como sendo algo que não tem importância. E eu digo que isso faz toda a diferença, sabe por quê, meus irmãos? Porque as nossas ações, elas vão revelar a importância que nós damos ao nosso matrimônio. Porque, sei lá, se eu fizesse aqui uma pesquisa, não vou fazer não, fique tranquilo. Mas se eu fizesse uma pesquisa nos seguintes termos: quem aqui concorda que o matrimônio é digno de honra e é algo extremamente importante na nossa vida? Estou falando dos casados, principalmente. Todo mundo, ó, levantar a mão. Todos nós concordamos. Aí eu continuaria a pesquisa. Vamos aprofundar essa prospecção para ver como as coisas estão. Aí eu perguntaria aos cônjuges, né? Você que acredita e viu que o seu cônjuge levantou a mão dizendo que o casamento é digno, você vê nas ações do seu cônjuge ações que comprovam aquilo que ele acabou de dizer, que o casamento para ele é importante, que o matrimônio para ele é importante. Está instalada a briga, está instalada a confusão. É por isso que eu não quero fazer pesquisa nenhuma, que eu não quero ser responsável pelo desacordo de quem quer que seja. Porque o que fala de fato são as nossas ações. Não apenas a nossa profissão de fé, não apenas o nosso discurso. Veja, esse ponto de partida ele vai fazer toda a diferença. Se de fato eu e você acreditamos plenamente que a nossa relação conjugal, que o matrimônio, e aí eu estendo para a família, que a família é algo que deve ser levado em alta consideração, em alta conta, nas palavras do próprio texto, digna de honra, nós vamos agir de acordo com aquilo que nós acreditamos. Se nós não agimos, é porque talvez nós até falemos isso, mas no fundo do nosso coração, nós não estamos dando o valor devido à nossa relação conjugal, ao nosso matrimônio. E daí começam a surgir os problemas, e daí começam a surgir as discórdias, e daí começam a surgir os problemas que podem ser, alguns casos, resolvidos, outros vão se aprofundando cada vez mais, e talvez a gente passe, não é, mais uma vez lá atrás a fita, e talvez um grande problema nosso seja esse: nós não estamos dando a importância devida à relação matrimonial. E para que não se estabeleça nenhuma discórdia entre todos aqueles que estão me ouvindo nessa noite, antes de você aplicar essa verdade ao seu cônjuge, aplique essa verdade ao seu coração. Que importância você tem dado ao seu casamento? Que importância você tem dado ao seu matrimônio? Ele é algo que está no top, não é? Das suas ações, do seu pensamento, das suas vontades, do seu gosto. A sua vontade maior é fazer a vontade do seu cônjuge. Lembra daquela briga que eu digo que eu sonho um dia administrar enquanto pastor? Pastor, nós não estamos bem. O casal procura o pastor, não é? Para o aconselhamento. O que foi que aconteceu? Não, eu quero fazer a vontade dela e ela quer fazer a minha vontade e a gente não está se entendendo. E se estabeleceu uma briga e a gente quer se separar. Eu não aguento mais viver com essa mulher, porque eu quero fazer a vontade dela e ela não aceita. E a mulher disse: não, pastor, eu também não quero não, porque eu não aguento mais querer fazer a vontade desse homem e ele não aceita. Essa é a briga dos sonhos, vocês concordam comigo? Chega a ser utópica, não é? Porque na realidade o que é que nós administramos, o que é que nós percebemos? As nossas vaidades, o nosso gosto, as nossas vontades. Às vezes aquela ação que poderia não ter sido feita, aquela palavra que poderia não ter sido dita, aquele pensamento que poderia não ter sido pensado, se nós tivéssemos de fato o matrimônio como algo que é digno de honra. Se ele estivesse, não é, numa altura digna
que ele deveria estar na nossa vida. Meus amados irmãos, a palavra de Deus ela é objetiva, a palavra de Deus é clara. Digno de honra entre todos seja o matrimônio. Interessante que esse entre todos aqui não é apenas entre os casados, entre até os não casados, não é apenas entre os cristãos, até fora do cristianismo. O casamento e o matrimônio, para nós que somos igreja presbiteriana, herdeiros da reforma protestante, não é um sacramento, não é algo que pertence apenas aos crentes. Mas Deus instituiu como algo que deve fazer parte de toda a humanidade. Não importa o credo, não importa como você pensa, o casamento precisa ser levado a sério. O casamento precisa ser colocado no seu devido lugar, e o lugar do casamento é o lugar de honra. Olha, falando da relação conjugal, né? Eclesiastes é um livro muito, muito interessante. Eu já fiz uma série de mensagens sobre ele, inquietante em alguns aspectos, mas assim muito importante porque ele abre a nossa visão, o nosso entendimento. Resumindo Eclesiastes é aquele livro que vai dizer assim, olha, não existe sentido na vida humana. Tudo é vaidade, não existe sentido. Todos os dias o sol nasce e o sol se põe. Todos os dias você está acordando, tem os seus afazeres, seja no trabalho, seja na faculdade, seja na escola, seja em casa, seja lá onde for. Todo dia é a mesma coisa, não é? Salomão, inclusive, ele diz assim, olha, eu tentei dar sentido à minha vida através do conhecimento. Não deu sentido à vida dele. Porque quanto mais ele conhecia, mais ele percebia que não conhecia. Essa é uma máxima que qualquer pessoa que estuda sabe que é a mais pura verdade. Ele tentou dar sentido à sua vida através das riquezas, das conquistas materiais. Depois que ele teve tudo que ele pôde possuir, tudo que os seus olhos desejavam, ele teve, perdeu o gosto. Já tenho. Cai na mesmice de novo. Eu costumo dizer que é mais ou menos assim, não tem gente que vive atrás da adrenalina, tentando dar sentido à vida. O cara, não, vou pular de paraquedas, de bungee jump e tal, coisas dessa natureza. Vai lá. Aí pula uma vez. Adrenalina foi nas alturas lá. Que coisa maravilhosa. Aí pula 2, pula 3. Depois, na 100ª vez, já perdeu a graça. O cara vai procurar outra coisa. Você percebe que até aquilo que é, num primeiro momento, emocionante, com o tempo se torna enfadonho, se torna mesmice. Aí Salomão, a conclusão de Eclesiastes ela é muito clara. O único ser que dá razão à nossa vida é Deus. É por isso, meus amados irmãos, que uma sociedade sem Deus é uma sociedade desesperada, em desespero. É uma sociedade que vive no caos. Uma pessoa sem Deus no coração é uma pessoa que vive em conflito. Ela pode não externar isso, mas ela vive em conflito. Porque ela procura razão e não acha razão. Eu vou depositar minha razão na política. E a política vai trazer, com certeza, transtorno ao seu coração. Ela vai depositar a confiança dela, seja lá no que for, aquela pessoa vai falhar com ela. Ela vai depositar a confiança dela na sua sabedoria, em algum momento vai faltar sabedoria. Ela vai depositar a sua confiança na sua força, em algum momento ele deixa de ser forte, se torna fraco. As pessoas não estão preparadas, às vezes, para esse choque de realidade, e Eclesiastes nos dá esse choque de realidade, dizendo que a única coisa que importa e que dá sentido à nossa vida é Deus. Mas olha, por incrível que pareça, depois de fechar a questão, verso 9 do capítulo 9 de Eclesiastes. Verso 9 do capítulo 9 de Eclesiastes. Aproveite a vida com a mulher que você ama, todos os dias dessa vida fugaz que Deus lhe deu debaixo do sol, porque esta é a parte que lhe cabe nesta vida, pelo trabalho com que você se afadigou debaixo do sol. É como se ele dissesse assim para nós nessa noite: a única coisa que ainda vale a pena nesta vida, deixa eu pegar a palavra que ele usa aqui, fugaz, né? Passageira, que passa fugazmente diante dos nossos olhos.
a única coisa que ainda pode trazer alguma alegria ao nosso coração é que a gente se alegre e aproveite a vida com a mulher que nós amamos. Obviamente que isso serve para o homem e a sua esposa, para a esposa e para o seu marido. E nós somos tão... Eu não quero ser muito duro na minha fala, então eu vou ser um pouquinho irônico e sarcástico. A gente é tão inteligente, para não dizer o contrário, que talvez a única coisa que ainda fizesse um pouquinho de sentido nessa vida, a gente estraga. E em vez de aproveitar a vida com a mulher que nós amamos, nós passamos a vida brigando com a mulher que nós amamos. Em vez de aproveitar a vida com o marido que nós amamos, nós passamos a vida que é tão fugaz, que é tão passageira, brigando com o marido que nós amamos. Os irmãos percebem? E talvez isso aconteça porque nós estamos falhando no primeiro ponto, no início de tudo. Nós não estamos dando valor ao matrimônio que ele deveria ter. Nós não estamos honrando o matrimônio, a vida conjugal, como nós deveríamos fazer. Eu passo para o segundo ponto. O texto diz assim, verso 4, digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito conjugal sem mácula. Meus amados irmãos, leito sem mácula aqui para mim significa que a relação matrimonial, o casamento deve ser santo na presença de Deus. Ser santo aqui não significa a ausência da relação sexual numa perspectiva meio platônica, talvez maniqueísta, sei lá, corpo ruim, corpo mau, espírito bom, não é? Em que todas as ações do corpo são consideradas pecaminosas, ruins ou menores em importância e valor intrínseco do que aquelas da alma, do espírito, né? Que engrandece. Não. A relação sexual é bênção de Deus. Na realidade, se lermos 1 Coríntios capítulo 7, o casal não só deve fazer, como não deve deixar de fazer. Há uma proibição tácita a deixar de ter a relação sexual no casamento. Um agora pertence ao outro. A relação sexual é intimidade, é algo que é importante, é algo que é necessário. A santidade, nesse pensamento um tanto quanto purista e descolado daquilo que a palavra de Deus ensina, não passa pela ausência da relação sexual. A santidade para mim passa na seguinte perspectiva: eu como cristão, tudo que eu faço deve ser feito para a glória de Deus, inclusive a minha relação matrimonial, o meu casamento e a minha família. Então eu preciso construir uma relação que glorifique o nome de Deus. Eu preciso que a minha família glorifique o nome de Deus. Eu preciso que quando as pessoas olharem para a minha relação, e aí eu vou falar por mim, sabendo o quão longe eu estou dessa realidade, mas eu preciso buscá-la na minha relação com a Ariane, que é minha esposa, que as pessoas ao olharem para a minha vida matrimonial possam glorificar o nome do Deus Todo-Poderoso. Porque um casamento santo é um casamento que glorifica o nome do Senhor. São pessoas separadas para a glória de Deus. São pessoas separadas para servir ao Senhor. Será que todos nós podemos afirmar que chegamos a esse nível matrimonial de santidade em que, ao olharem as pessoas para dentro da nossa casa, para dentro do nosso lar, possam dizer assim: louvado seja o nome do Senhor pela vida desse casal que tem sido uma bênção? Os irmãos percebem? Obviamente que a santidade aqui, essa ausência da mácula do pecado, tem a ver em não trazer para dentro da nossa casa a promiscuidade, a perversidade, até porque o texto vai falar do adultério, não é? Veja aí, na conclusão desse capítulo 4, né, vai falar de impuros e adúlteros.
Nós vivemos num mundo também pervertido em vários aspectos, inclusive no sexual, e principalmente no sexual. Muitas bandeiras que hoje são tidas como bandeiras sociais, bandeiras de igualdade, bandeiras disso, bandeiras daquilo, para a mulher, para o homem, seja lá para quem for, na minha concepção, na minha avaliação histórica, são bandeiras que têm como objetivo simplesmente estabelecer uma conduta de pecado, uma conduta de perversão sexual, uma conduta de subversão da lei de Deus e da vontade de Deus para a nossa vida. Eu não tenho a menor dúvida disso, que muitas bandeiras que são levantadas aí têm como objetivo principal essa mácula, esse pecado, não é? Me permita usar aqui essa expressão, a safadeza sexual mesmo, entranhada na natureza caída do ser humano. E aí nós colocamos uma roupa bonitinha, não, é o social, não, é a inclusão, conversa fiada, você quer dar margem à promiscuidade que está no seu coração. Você não quer seguir os ditames do Senhor, você não quer ser uma pessoa santa e separada e viver para a glória de Deus. Ou será que nós não estamos já vivendo e enxergando essa realidade nos nossos dias? Os jovens cristãos de hoje não esperam para a lua de mel terem as suas relações sexuais. Na realidade, o simples fato de eu fazer isso, eu já estou quase que me colocando aqui violentamente contra uma corrente cultural presente, retrógrado, atrasado, não é? E outros termos talvez sejam aplicados a quem pensa dessa forma. Mas eu estou repercutindo tão somente o que a palavra de Deus diz. Enquanto pastor, se um dia eu parar de pregar a palavra de Deus, eu preciso deixar de ser pastor. Eu não posso me adequar. Eu não posso me adequar às ideologias, por mais interessantes que elas sejam, que são contrárias à palavra de Deus. Eu não tenho outro compromisso senão pregar a palavra do meu Deus. E a palavra do nosso Deus, meus amados irmãos, ela condena o pecado, ela condena as práticas de perversidade sexual, ela condena qualquer outra prática. Veja, eu estou falando do âmbito sexual porque no matrimônio isso está muito presente, mas existem outras ações nossas que são tão pecaminosas quanto, e às vezes até mais. Aquela realidade em que existe a violência no lar, seja física, seja psicológica, aquela realidade onde a mulher nunca se coloca como satisfeita, pegando inclusive uma palavra de Salomão, uma mulher rinchosa, parecendo tortura chinesa, não é? Aquela gota batendo todos os dias no mesmo lugar, não há quem suporte uma realidade, uma situação como essa, que vai desfacelando, que vai desagregando, que vai destruindo. Veja, todos os lados, todas as ações, é o marido, é a esposa. Não há uma fala direcionada para um ou para outro, essa é a nossa realidade, porque nós somos pecadores, mas nós precisamos encarar que no nosso leito, na vida mais íntima do casal, o que deve existir é a santidade, é o desejo de glorificar o nome de Deus, através das nossas ações, através da nossa vida. E eu finalizo, meus amados irmãos, a minha fala nessa noite, dizendo que o nosso juiz não sou eu, não é o conselho, não é quem quer que seja. A justiça humana é extremamente falha. É muito duro para mim pregar essas verdades porque antes de ser pastor também sou marido e minha esposa está ouvindo. E eu tenho plena consciência das minhas imperfeições. Plena consciência das minhas imperfeições. Mas se tem uma verdade que esse texto coloca dentro de nós é que o nosso juiz é Deus. É Deus quem está olhando para a sua vida matrimonial. Não sou eu, é Deus. Veja, a terceira parte do verso 4. Porque Deus julgará. Deus julgará os impuros, Deus julgará os adúlteros, Deus julgará quem agir com violência, Deus julgará quem agir com falta de sabedoria, Deus julgará todas as nossas ações. E antes que você entre em desespero, porque existe uma verdade sobre a justiça de Deus,
Eu não sei se vai estar correto do ponto de vista do português a minha fala, mas eu não consigo explicar de outra forma. A justiça de Deus é justa. Ela é verdadeiramente justa. É importante que se destaque isso porque a justiça dos homens não é justa. Ela é chamada de justiça, mas ela não é justa. A minha justiça não é justa. Ou será que a nossa justiça é justa? Ou será que nós não levantamos, um pouquinho a venda dos nossos olhos? Para ver quem é. Eu estou julgando quem? Meu filho. É meu amigo. Para os amigos, as benesses da lei, não é? Para os inimigos, não. É meu inimigo. Aí são os rigores da lei. E aí nós usamos a lei de acordo com a nossa justiça, que é falha. Nós somos falhos na nossa justiça constantemente, mas a justiça de Deus não. Com Deus não tem essa história de passar a mão na cabeça. Com Deus não tem essa história de a gente dizer, Senhor, mas eu tenho um dinheirinho aqui, ajuda aí no habeas corpus. Tem como o Senhor vender uma sentença? Deus não se corrompe, meus amados irmãos. A justiça, os irmãos compreenderam? A justiça de Deus é justa. Não tem conversa fiada, não tem mais, não tem isso, não tem aquilo outro. Quando nós caímos na justiça de Deus, na mão justa de Deus, nós não temos outra coisa a fazer senão, eu sou culpado, me perdoa, Senhor, e tem misericórdia de mim. Não executa, não. Porque eu sei que eu mereço a execução. Aí nós entramos numa outra parte da justiça de Deus, e louvado seja Deus por isso. Porque a justiça de Deus é misericordiosa. Porque a justiça de Deus é graciosa. Porque Deus exerce a sua justiça em amor. É por isso que nós ainda estamos casados. É por isso que a gente não foi fulminado ainda. Porque as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã na nossa vida e na nossa existência. Mas não se esqueça disso. Deus é o nosso juiz. Deus é o seu juiz. Ele vai julgar aqueles que têm segundas intenções, pensamentos impuros. Ele vai julgar quem pulou o muro, os adúlteros, quem agiu de uma forma equivocada, quem foi violento, quem fez o que não deveria fazer na relação conjugal. Deus vai julgar todas as coisas. Então, o conselho que eu posso dar para os irmãos nessa noite é que nós precisamos a cada dia nos quebrantar na presença de Deus. Pedir a Ele sabedoria, porque nós sabemos que a convivência matrimonial, ela tem os seus desafios. São pessoas diferentes, distintas. Eu gosto muito da expressão que o reverendo Hernandes diz, quando a gente casa, cada um leva uma mala. E geralmente uma mala velha, sem alça e sem rodinha. Essa mala é toda a carga que nós temos na nossa vida até o dia de casar. A educação, o jeito, o gosto. Eu nunca esqueço de um exemplo que o César deu. Aquela panela de carne moída, que estava na geladeira, que já era costume de casa ter aquilo. Aqui não, era lá. Então pega essa mala e joga fora. Todos nós temos esses costumes. Faz parte da nossa educação, nós recebemos essas cargas. Então, meus amados irmãos, às vezes não é fácil lidar com isso. Os irmãos vão concordar comigo. Não só sou eu que passo essa dificuldade, não. Não é simples, não é fácil, mas nós, enquanto cristãos, servos de Deus, nós precisamos colocar o nosso casamento nas mãos do Senhor, sabendo que Ele é o nosso juiz. Mas vamos começar do ponto certo? O casamento é digno de honra. Vamos dar o valor que ele merece. O valor dele não pode ser menos do que isso, sob pena da gente começar errado. Vamos buscar viver uma vida santa dentro do nosso lar. Vamos agir para a glória de Deus. Mesmo fazendo tudo isso, a gente ainda vai errar. Mas a gente pode, de certa forma, tranquilizar o nosso coração. Porque o nosso juiz é misericordioso, é bondoso, é longânimo, é amoroso. Que Deus abençoe a nossa casa. Que Deus abençoe o seu lar, meu irmão, a sua vida matrimonial. Que as bênçãos de Deus recaiam sobre a nossa família e que nós possamos viver dentro do nosso lar para a glória do nome do Senhor nosso Deus. Amém e amém.